Aqui está o apóstolo, aqui está o evangelista João, aqui está o Batista, aqui está esse homem no qual a Escritura, o Evangelho nos diz que a profecia acerca do Messias caminha desde os tempos antigos e chega até ele, até João o Batista. Falamos nesses domingos que antecederam a esse sobre profetas, homens de Deus que foram levantados ao longo do tempo, ao longo da história. Deus foi preparando pessoas, preparando esses homens para estar anunciando ao povo: olha, vai chegar um tempo quando o grande profeta se levantará. Essa profecia, ela não está no contexto apenas dos grandes profetas, mas desde a Torá, desde o Pentateuco, desde o Deuteronômio, desde os livros de Moisés, já se vem falando acerca desse profeta que um dia haverá de se levantar. São as profecias messiânicas, a preparação para esse tempo do nascimento de Jesus. E aí, quando chega agora a essa altura, depois de termos passado pelas profecias de vários desses profetas que foram muito claros, como Miqueias, que está na pastoral de hoje, como o anúncio que foi dado a Moisés no livro de Deuteronômio, como as profecias messiânicas de Isaías e de tantos outros profetas, aí a Escritura nos diz que todos os profetas, eles profetizaram até João. João encerra um ciclo, João encerra um tempo, João fecha uma época que pode se chamar de uma dispensação, ou seja, um tempo dado por Deus para um determinado tipo de ação, um tipo de anúncio. E esse tempo de anúncio foi todo esse tempo de preparação. A preparação acontece até João, e quando João aparece, quando João surge, chega ao fim esse tempo. Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento, ele vai dizer que antes que venha o grande dia do Senhor, e ele fala da primeira e da segunda vinda do Senhor, ele diz que vai se levantar um profeta como Elias, ou seja, um homem que vai se levantar pregando arrependimento para a nação, arrependimento para as pessoas. E ao mesmo tempo esse profeta vem com essa pregação de arrependimento, preparando também o caminho do Senhor. Então a gente pode dizer assim: em João o Batista, tudo aquilo que havia sido predito no Antigo Testamento agora se cumpre cabalmente. Aqui está o precursor, aquele que vai fazer esse anúncio final, essa mensagem final, porque ele está no tempo dos eventos, no tempo dos acontecimentos, mas ali está o precursor, e ali já está também junto a ele o Redentor, aquele que estava sendo anunciado. João encerra um ciclo profético longo, de muitos séculos, de muito tempo. João é o profeta contemporâneo da profecia que ele anuncia, e nisso ele é único, e nisso ele é diferente de todos aqueles que o antecederam. Nisso ele difere, porque aqueles outros falaram daquilo que pela fé eles criam que haveria de acontecer, e João agora é aquele homem que contempla, que tem diante de si o acontecimento. Mesmo um homem como Jó vai dizer assim
no seu texto, na sua poesia: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele haverá de se levantar sobre a terra. Essa palavra, essa fé, essa confiança, essa certeza, ela está impregnada em todo o Antigo Testamento, na mente de homens e mulheres de Deus, gente que confiou os seus caminhos ao Senhor, e pela fé eles criam na palavra de Deus, na promessa de Deus, no evento que num determinado tempo futuro haveria de se concretizar. João agora está aqui, ele tem praticamente a mesma idade de Jesus, uns 6 meses aí de diferença, mais velho, mas ali está ele, junto com aquele a quem ele profetiza, junto com aquele a quem ele anuncia. Mas quando a gente lê o capítulo 11 do livro do Evangelho de Mateus, a percepção que você tem ao ler esse capítulo 11, no texto que serviu para a gente também, de leitura introdutória do devocional dessa noite, você vê que o clima aqui está pesado. E pesado por quê? Porque o precursor, o Batista, ele está preso. Um longo inverno, prisão numa fortaleza que se chamava Maqueiro, lá nas bandas, na região onde fica o Mar Morto, nas montanhas além do Mar Morto. E ali está aquele homem que teve um ministério, que pregou, que anunciou, que preparou a Israel, mas agora ele está na prisão. Agora ele está enfrentando um dos seus momentos mais difíceis. E mesmo dali, de onde ele estava, ele começa a ouvir notícias, começa a ouvir coisas. Através dos seus discípulos, ele vai ouvir e receber a notícia daquilo que Jesus Cristo tem feito, do ministério do Messias, dos seus ensinamentos, das suas palavras, daquilo que ele tem ensinado e profetizado. E ali na solidão da sua cela, o profeta derradeiro, ele tem as suas angústias e ele tem as suas dúvidas. Se for verdade aquilo que os discípulos estão falando, se for verdade aquilo que ele está ouvindo, das curas dos enfermos que vão até Jesus, das mensagens que ele tem pregado como nenhum outro, mensagens sem precedentes, da prática inclusive da ressurreição de pessoas. E aí, evidentemente, naquele homem de Deus, sim, mas humano, vem aquela pergunta que nos vem também às vezes à nossa mente: então por que uma luz não brilha aqui nesse lugar onde eu estou? Porque algo de extraordinário também não acontece aqui. Se isso está acontecendo lá, se isso está acontecendo com as pessoas, se gente está sendo curada, se homens e mulheres estão sendo ressuscitados, se essa mensagem de salvação está alcançando tantas pessoas, então por que eu, que anunciei a vinda desse profeta, desse homem de Deus, se eu que anunciei a vinda do Messias, por que uma luz não brilha aqui também onde eu estou? Por que ele não vem me libertar? Esses são questionamentos, e questionamentos que a gente pode dizer assim, são legítimos. Questionamentos que vêm na mente, no coração de qualquer pessoa. A dúvida faz parte da existência humana. Nós somos assim, nós acreditamos, nós cremos, nós temos as nossas convicções, mas de vez em quando
bate uma dúvida, de vez em quando vem uma incerteza, de vez em quando vem aquela coisa, será que é isso mesmo? Isso no que diz respeito a decisões que a gente tem que tomar na vida imediata, de vida profissional, vida de trabalho, será que é dessa maneira que eu devo agir? Mas também na vida espiritual, no que diz respeito também aos nossos caminhos diante de Deus, essas angústias e essas dúvidas vêm sobre qualquer pessoa. Ele se lembra da frase do Messias que diz: eu vim para libertar os cativos. Foi assim que Jesus disse em Lucas capítulo 4. Vim para libertar os cativos e os oprimidos. Então por que não liberta o seu profeta? Então por que não liberta aquele que estava junto com ele, que o batizou? A dúvida, irmãos, não é pecado. Não é pecado ter dúvidas, ter inquietações. É uma ação plenamente humana e Deus sabe que isso faz parte da nossa constituição. Você pode ter dúvidas e pode tentar esclarecer essas dúvidas falando com Deus, conversando com Deus, sendo claro com Deus. E a gente encontra homens de Deus que tiveram as suas angústias, tiveram seus questionamentos e falaram com Deus. Homens como Elias, homens como Jó, homens como Abacuque, homens que se levantaram diante de Deus e disseram: Senhor, eu não estou entendendo porque essas coisas estão acontecendo dessa maneira. E homens que oraram, que colocaram as suas inquietações diante de Deus, e Deus honrou essas inquietações, essas dúvidas, e respondendo a eles de acordo com as angústias que se abatiam sobre o coração daquelas pessoas. Foi assim no passado, foi assim com esses homens de Deus, é assim conosco. Se você tem dúvidas, se você está passando por um momento de incerteza, coloca isso diante de Deus, fala com Deus e diz para Ele das suas inquietações, fala para Ele daquilo que te incomoda, abre teu coração diante do Senhor, porque às vezes nós nos sentimos assim, de fato, como João, nos sentimos abandonados. Uma prisão daquela, uma prisão terrível, uma masmorra escura, úmida, insalubre. E ali estava aquele homem, ali estava João. Se a pessoa não morria num lugar desse, nessas prisões da antiguidade, se não morria de maus tratos, acabava morrendo por meio de doenças, da umidade e de tantas outras coisas de um lugar como esse. E no entanto, está ele lá e não recebe uma visita. A pessoa é até levada a pensar assim: será que ele não se importa comigo? Será que ele não está preocupado comigo? Quantas vezes, diante das situações que nós passamos no dia a dia, será que Deus não está mais ligando para mim? E às vezes a gente ouve pessoas dizendo assim: rapaz, esquece isso, que Deus tem muito mais coisa para fazer do que se preocupar com essas questões que você está aí preocupada. Deus está ocupado com tanta coisa. E às vezes é esse o pensamento das pessoas. E no entanto, a Bíblia nos diz que Deus se preocupa com cada um de nós. Deus se preocupa com o ser humano. Deus se preocupa com a pessoa humana. Se preocupa tanto que Ele deu o seu Filho, que Ele enviou o seu Filho. João não se aguentou ali naquela sua angústia e ele manda uma pergunta. Ele manda uma pergunta para Jesus. E a pergunta que ele manda para Jesus é essa que está aí no versículo 3. És tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar
outro. Ou seja, és tu o Messias mesmo? Isso não era uma convicção do povo, irmãos, assim, isso não era uma convicção da religião da época, dizer assim, olha, o Messias chegou. Não, não. Primeiro porque não era daquela maneira que se esperava o Messias. Um Messias nascendo numa manjedoura, um Messias nascendo num lugar, em Belém, sem ter onde se abrigar. Não era assim que a religião pensava o nascimento do Messias. Então não havia um consenso, aquele menino que nasceu em Belém, aquele é o Messias. Essa história e essa convicção, a Bíblia diz que é assim, mas a própria igreja, através dos tempos e através da história, ela teve que ir fazendo as releituras das profecias para se conscientizar ela mesma de que as leituras que estavam sendo feitas eram leituras equivocadas, erradas. Quando acontece todos esses eventos, a paixão de Jesus, a crucificação de Jesus, a ressurreição de Jesus, sabe o que a igreja fez naquele momento? A igreja parou, os discípulos apóstolos pararam e disseram assim, primeira coisa, vamos ter que reler os textos. Vamos ter que reler porque alguma coisa a gente não entendeu. A igreja precisa fazer isso também, nós precisamos fazer isso também de vez em quando. Opa, não estou entendendo alguma coisa. Vamos reler a Bíblia de novo. E vamos tentar compreender o que não está compreendido. Vamos tentar entender o que Deus está querendo falar para nós, falar para mim, e eu não percebi. Os discípulos fizeram isso ali depois da experiência da ressurreição, depois da morte e da ressurreição de Jesus. Eles disseram, vamos ler. E vamos ler quem? Vamos ler os profetas. Vamos fazer uma leitura. E aí quando eles fazem a leitura, aí eles começam a escrever os evangelhos, está aí diante de nós, e aí começam a fazer citações. Como disse o profeta antigo, ele diz, olha, está se cumprindo. Ou seja, é uma nova leitura, é uma nova interpretação, é uma nova compreensão da profecia que eles tinham passado por um monte de intérpretes, de rabinos através da história, e eles não viram nada daquilo. Às vezes a gente lê a Bíblia de cima para baixo, de baixo para cima, para lá, para cá para lá, e não sei o quê, e aí não vê a coisa, e aí depois num momento só, peraí, isso aqui, que me chamou aqui a atenção agora, eu não tinha percebido isso. Quantas vezes Deus nos fala num texto, depois de a gente ter lido ele 20 vezes, 30 vezes, e aí depois num dia lá qualquer, aquela palavra ali vem e toca, mexe com você, te abala, é Deus falando pelo Espírito Santo, tocando no teu coração, e aí aquela palavra começa a comunicar, e começa a falar, e eu começo a entender aquilo que Deus quer da minha vida e o que Ele quer fazer de mim. Por isso que a mensagem é, leia a Bíblia, examine as Escrituras. Não adianta, não é como um livro aí, qualquer que você diz assim, eu li aquela história, eu li aquele romance e eu sei qual é o moral daquela história, eu entendi qual é o propósito, e aí eu posso falar sobre isso. A Bíblia para nós é sempre uma leitura que está sempre incompleta para nós, porque a gente nunca entende a totalidade da revelação de Deus. A revelação de Deus é sempre maior do que a nossa mente. A revelação de Deus é sempre maior do que aquilo que a gente pode compreender e entender. A gente entende parcialmente. A gente entende aos poucos, e a gente entende se a gente se interessar em entender. Então, João manda uma pergunta
de uma pessoa cuja dúvida veio sobre a sua mente: é ele? És tu o Messias? És tu aquele enviado por Deus? E veja que Jesus não vai responder isso com um tratado de teologia, mas Jesus responde a João com a resposta prática. Voltem lá para João e fale para ele aquilo que vocês estão vendo e experimentando. Fale para ele em resposta a essa pergunta e diga para ele que os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos estão sendo curados, os surdos estão ouvindo, os mortos estão sendo ressuscitados, e aos pobres e às pessoas está sendo pregado o evangelho do reino de Deus. Fala isso para ele e vê se isso é suficiente. E aí se cumpre a profecia de Isaías 35. Jesus queria dizer, mas para entender é preciso lembrar de algo que ele disse a Tomé: felizes são aqueles que não veem, mas creem. Ou seja, é preciso que tenha fé. E ele quer dizer que a fé, ela tem dois estágios. Primeiro, esse estágio, não é de que vemos para depois a gente crer, mas o estágio maduro da fé é crer sem precisar ver. Eu não preciso ver, mas eu creio no meu coração, na minha mente, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus faz, da presença de Deus, dessa presença que é invisível, mas é real. E a gente diz assim, na nossa vida de fé: Deus está presente nesse lugar, Deus está presente aqui, Deus está presente no meio da sua igreja. Então a palavra de Jesus não é uma palavra crítica contra João. A palavra de Jesus, pelo contrário, é uma palavra que exalta a pessoa de João. Ele afirma: olha, João, apesar de ele estar dizendo essas coisas, apesar de ele estar falando o que está falando, é um ser humano, é uma pessoa humana, ele está abrindo o coração para falar das suas dúvidas, das suas dificuldades. E ele diz: ele é mais do que um profeta. E é mais do que um profeta pelas seguintes razões. Primeiro, porque ele é o precursor, um mensageiro enviado diante do Senhor, algo que só podia ser dito dos profetas anteriores no sentido figurado, e não no sentido real. Os profetas falaram de Jesus, mas não viram Jesus. Falaram do Messias, da vinda do Messias, mas não sabiam que tempo, que época isso iria acontecer. João é aquele de quem falou Malaquias, é também aquele que viu o cumprimento da mensagem, é aquele que experimenta o cumprimento da mensagem. Ele está a meio caminho entre a era do cumprimento e o acontecimento em si. Por isso, Mateus registra aqui essas palavras de Jesus: olha, dentre os nascidos de mulher, ninguém tem a dimensão de João. Os profetas foram grandes homens de Deus. Aqueles que profetizaram antes, homens ou mulheres, foram grandes homens e mulheres de Deus, mas ninguém tem a dimensão profética de João, porque João é aquele que profetiza, que fala, e é aquele que contempla aquele que foi enviado por Deus para a salvação de todo ser humano. É aquele que vai ter o privilégio de dizer, como diz lá no Evangelho de João, capítulo 1,
olha de longe, à vista de longe, e diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o profeta contemplando a sua profecia. É o profeta enxergando aquele que ele tinha profetizado, aquele de quem ele tinha falado. Nele se encerra a antiga aliança. Nele vai começar uma nova história, uma nova experiência, uma nova relação de Deus com o seu povo. Aquilo que tinha sido predito por Jeremias no capítulo 33, em que a minha palavra não estaria mais escrita em pedra em algum lugar, mas no coração das pessoas, porque Jesus vai estar e quer estar no coração de cada pessoa. João é o profeta que inaugura um novo tempo, uma nova era. Por isso Jesus está aqui defendendo ele. Olha, vocês saíram a ver o quê? Um caniço agitado pelo vento? Um homem que faz assim, porque ele tem dúvida, ele está uma hora para cá, uma hora para lá. Caniço nesse sentido, né? Que dependendo da posição do vento, vai para lá, vem para cá. João não é uma pessoa assim. Ou seja, João não é um homem inconstante. João não é um homem que se deixa levar para os lados. Suas dúvidas não são sintoma de inconsistência, mas é um homem determinado na sua missão. Na verdade, o que ele está dizendo pelo desconforto que ele está passando naquele momento, o desconforto da prisão, o desconforto de estar numa masmorra escura. Nós estamos aqui no templo nessa noite, nós estamos aqui na casa de Deus, nós estamos aqui louvando a Deus, nós estamos aqui junto dos irmãos, e a gente diz que bênção, mas aí vem o problema, vem a dificuldade, vem a situação difícil em casa, na família, no trabalho, e aí a gente já começa a ter as nossas dúvidas e as nossas inquietações. E às vezes a gente vai até mais longe. Por que isso está acontecendo comigo? Porque é isso, enfim. E quase chega aquele ponto de dizer assim: eu não mereço isso. Aí as coisas, quando a gente começa a dizer essas coisas, irmãos, as coisas começam a complicar mesmo. Eu não mereço isso. Na verdade, a gente não merece nada. Não merecemos absolutamente nada de Deus. Essa é a pregação que João vai inaugurar e que o Novo Testamento inaugura. Não merecemos nada de Deus. Tudo que recebemos do Senhor é porque Ele é um Deus gracioso, e mesmo sem merecimento nenhum, Ele é o Deus que nos abençoa dando. Ele é o Deus que vem nos abençoar. Não é por mérito, não é por merecimento, nada. E o Evangelho quer ensinar isso para nós. João é um homem que está acostumado à vida dura. E nós vamos se ler sobre João, vai ver que não era um homem de roupas finas, Jesus diz. O estilo de vida dele era um estilo rude, acostumado à dificuldade. Mais que um profeta. O maior dos profetas, porque viu a profecia. Mas dentro do reino de Deus que está sendo inaugurado, isso aí não significa nada. No reino de Deus não tem essa escala assim. Esse reino de Deus que Jesus inaugura não tem essa coisa assim: olha, esse aqui é menor, esse é maior, esse é maior, e esse é maior, e esse é maior. Não vai ter isso. O reino de Deus põe tudo de ponta cabeça. Então, Deus nos trata como pessoas iguais. Deus nos dá ministérios diferentes, ações e trabalhos diferentes. E quem que vai ser maior lá? Tem isso de maior. No reino de Deus, o ministério é servir. E servir é o que a gente deve fazer. O próprio messianismo de Jesus não foi entendido. Jesus veio como Messias e não entenderam, porque o messianismo que Jesus apresentou foi um messianismo de serviço.
Ou seja, ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Aí o pessoal, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, a gente não entende isso. O Messias é como aquele lá de Daniel capítulo 7, que Daniel 7 vai dizer assim nos versículos 13 e 14, ele vai ter domínio sobre todas as coisas e o seu reino não terá fim. Ele é aquele que vai mandar em tudo, vai resolver tudo. Situação de vida, situação política, situação econômica, todo tipo, ele vai resolver todas essas situações. E aí Jesus chega com aquela simplicidade, nascendo numa manjedoura, um homem simples caminhando pelas praias da Galileia. Não entenderam nada sobre o Messias. João tem 2 trabalhos. Ele vem como precursor para batizar Israel com batismo de arrependimento. Arrependam-se, é a palavra de João. Arrependam-se e receba o batismo com água, que era o batismo que João tinha, mas já era um sinal. Se as pessoas se abrissem para receber essa mensagem, já estavam abrindo as suas vidas para o que viria depois. Se estivesse pronto a receber essa mensagem, ela já estava se abrindo aquilo que o Senhor faria nas suas vidas mais tarde. Ele batizava com água, sinal de purificação, sinal de conversão, sinal de que está pronto a acolher Jesus de Nazaré como seu Senhor, mais forte do que João, porque ele diz: eu não sou digno sequer de desatar as sandálias dele. Convém que ele cresça e que eu diminua. Essa é a palavra de João. Convém que ele cresça e eu diminua. Quanto mais ele vai aparecendo nesse cenário, eu, Batista, eu vou saindo de cena, porque a minha missão termina. João se coloca assim, e aí os discípulos de João começam a passar para ser discípulo, não mais de João, mas discípulo de Jesus. Sai do ciclo do Batista e entra no ciclo do Filho de Deus. É uma transição que está acontecendo ali. João representando a velha aliança, se coloca como um convidado para essa festa que vai acontecer das bodas do Cordeiro com a sua igreja. Por isso João 3, versículo 29 diz assim: olha, eu sou como um convidado para essa festa, mas ele faz parte da festa. É a humildade de João ao dizer isso. Então, o batismo do Batista é um batismo preparando as pessoas para esse acontecimento futuro, para tudo aquilo que estava por vir. E segundo, João prepara para o advento do dia do Senhor. E no dia do Senhor é preciso que haja remissão de pecados. Arrependam-se, sejam batizados, se arrependam e se coloquem diante de Deus com humildade de coração. Essa é a mensagem do Batista. Essa é a palavra de João. Essa é a palavra que ele traz para Israel. E essa é a palavra que se traz para a igreja. Portanto, meus amados, nessa noite, que nós tenhamos a coragem e a humildade de testemunharmos, de sermos como que uma voz também que clama nesse deserto de incredulidade, desse deserto que nós vivemos de falta de paz, de falta de comunhão, de falta de unidade, desse deserto do consumo. E não há mês que se consuma mais do que esse mês de dezembro. Estamos num deserto de consumo. E quando se fala de deserto, se fala de um tempo, de dificuldades, de incredulidade. Que nós possamos, como vozes que clamam no deserto, testemunhar desse nascimento de Jesus Cristo tão pouco falado nesses dias que nós estamos.
Se fala tantas coisas, se fala de Natal, se fala de festa, se fala de tantas coisas. Mas, a não ser na igreja de Deus, na verdadeira igreja de Deus, mal se ouve falar o nome de Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus que foi enviado para a salvação de todo aquele que crê. Somos chamados para aceitar, para abraçar, como pessoas fracas, assim como João, como pessoas limitadas, como pessoas pecadoras, como pessoas humanas que nós somos, fracos como João, mas que nós possamos saber também que somos pessoas de grande valor diante de Deus, e de tanto valor que o seu Filho Jesus vai nascer. Nós estamos na vigília do nascimento de Jesus. No domingo que vem já estaremos comemorando o nascimento de Jesus. Então, como nós somos, que nós possamos colocar na nossa mente, no nosso coração: Deus nos ama tanto, Deus me ama tanto, por tão sem valor que eu seja, mas Deus me ama tanto, que Ele enviou o seu Filho, o seu Filho único, amado, para que Ele nascesse, vivesse e desse a sua vida por cada um de nós. Que Ele nos abençoe. Amém.